Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 40, continuando o nosso estudo na história de José. Gênesis capítulo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com que eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Amém? Nós vamos ver o capítulo 40 hoje, mas ele é dividido em 3 partes. Vamos lembrar que José, a gente viu na última quarta-feira que nós estudamos a história de José, que José ele tinha sido preso porque tinha sido acusado pela esposa de Potifar de tentar abusar dela. Uma acusação infundada. A gente viu o quanto José era idôneo, o quanto ele fazia bem aquilo que Potifar colocou ele para fazer, a ponto de Potifar confiar a casa dele totalmente a José. E a gente sabe que quando a gente está desempenhando bem o nosso papel, a gente precisa estar vigiando, né? A palavra de Deus nos diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quando nós estamos fortes, né, o inimigo, ele tenta muito as nossas vidas para tentar nos derrubar e nos destruir. Mas, para a glória de Deus, José estava fortalecido, né, atento às ciladas do inimigo, e ele não cedeu aos desejos da sua carne, né? Nós vimos que José era um homem bonito, era um homem que tinha uma boa aparência, e a mulher de Potifar se engraçou com ele por isso, mas ele se manteve fiel ao Deus de seus pais, que era também o Deus dele, né? Ele preferiu não pecar contra o Senhor, porque ele sabia que entristeceria o Senhor se ele deitasse com aquela mulher. E ele prefere ali deixar o seu desejo de lado, né? Como nós falamos, qualquer jovem na idade de José ficaria tentado, né? Uma mulher bonita dando em cima dele, querendo se relacionar, e ela fez tudo de uma forma para que ninguém ficasse sabendo que aconteceria aquilo, né? Ela manda que todo mundo saia da casa, só estava ele e ela ali dentro, e a não ser que ela contasse, realmente ninguém ia ficar sabendo o ocorrido. Mas José sabia que de Deus nós não podemos esconder nada. E ele decide se manter fiel ao Senhor. Então nós estamos vendo a fidelidade de José a Deus, mesmo estando distante da sua terra, mesmo estando numa terra idólatra, ele continua sendo fiel ao seu Senhor. E a gente vê que a fidelidade de José aos olhos humanos só está levando ele para lugares, né, sombrios aos nossos olhos, né? A gente sempre pensa que quando a gente é fiel ao Senhor, tudo na nossa vida vai ocorrer bem, Deus vai nos colocar em posição de glória, e que nós seremos bem-sucedidos aqui nessa terra. Mas nós estamos vendo na vida de José que o Senhor só glorifica o seu servo no momento que ele quiser. E a gente está vendo também que tudo de ruim, entre aspas, né, porque tudo está no controle de Deus,
Tudo de ruim que está acontecendo com José está formando um novo caráter naquele homem. A gente sabe, né, porque a gente já tem a história completa nas nossas mãos, aonde Deus vai colocar José. E José aqui ainda ele tem um perfil de um menino. Então Deus precisava, né, fortalecer José, formar um caráter diferente em José, para que futuramente ele se tornasse o segundo homem em poder no Egito. E aí nós vemos aqui José na prisão, mesmo na prisão Deus abençoa José, né, coloca ele em evidência no meio dos presos, tanto que o chefe do cárcere confia os presos a José. Como é que o chefe do cárcere confia os presos na mão de um preso? José era um preso, mas ele era diferente. Até ali, na prisão, ele mostrava que ele era servo de Deus. Mostrando para nós que onde quer que estejamos, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, nós precisamos refletir a luz de Cristo, né, nas nossas vidas. As pessoas precisam ver Cristo em nós, independente de onde estejamos, independente do que esteja acontecendo conosco. Então, o capítulo 40 começa, né, passadas essas coisas. Então, tudo isso que nós falamos, né, tendo passado, e José ali estando preso, o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o faraó. Isso era algo praticamente impossível de acontecer. O padeiro do rei e o copeiro do rei, lembrem da história de Neemias, né, que nós já estudamos o livro de Neemias aqui completo. Lembre da importância que o copeiro do rei tinha, e Neemias era copeiro do rei. O copeiro do rei era tão importante que o rei confiava a sua vida na mão do copeiro. Quando a bebida vinha para ser dada ao rei, o copeiro provava antes para depois dar ao rei. Se a bebida tivesse envenenada, que era algo comum naquele tempo, né, tentarem envenenar o rei pela bebida e pela comida, o copeiro, né, seria atingido primeiro pelo veneno, morreria e o rei não comeria, né, e nem beberia aquilo que teria chegado a ele. E o padeiro do rei também tinha importância porque ele preparava a comida que o rei ia comer. Então veja que as duas pessoas de mais importância que o rei tinha, essas duas pessoas ofendem o rei e vão para a cadeia, justamente aonde José estava. E a palavra de Deus nos mostra que a palavra diz que é a casa do chefe do cárcere, né, onde eles estavam. Ali era um lugar onde os presos do rei ficavam. Não era qualquer tipo de preso que ficavam naquele lugar. Eram pessoas provavelmente que tinham uma ligação direta com o rei. E as pessoas ficavam ali presas. Nós vamos ver que provavelmente elas ficavam presas até serem julgadas pelo que aconteciam. E aí elas recebiam a punição, não é? Geralmente era a morte, eles eram decapitados. Ou então eles eram absorvidos da acusação que foi levantada contra eles. Então ali estava agora, junto com José, o padeiro do faraó e o copeiro. Pessoas que estavam ali diretamente com o rei. E José, vendo aquilo, ele provavelmente viu uma grande oportunidade dele se livrar daquela prisão, já que ele estava preso ali injustamente. Então ele disse: está aqui comigo o padeiro e o copeiro do rei. Eles têm acesso direto ao faraó. Se eu fizer amizade com eles e eles perceberem que eu não tenho culpa de estar aqui preso, certamente se um deles forem absolvidos, né, o faraó vai liberar eles, eles vão voltar para o ofício deles, e eles podem se lembrar de mim lá e falar de mim para o faraó e eu ser liberto dessa prisão. Nós vamos ver que provavelmente é isso que José pensou. Até então nós vimos que esses dois homens estavam ali presos e eles tiveram um sonho que tirou a paz dos dois. Nós vimos que a história de José, né, desde o início, ela vem muito com relação aos sonhos. Tudo o que aconteceu com José até então foi por causa de quê? Dos dois sonhos que Deus tinha dado a ele, né? Que a sua família, né, primeiro ele viu os feixes que se curvavam diante do feixe dele,
e aí os irmãos já se iraram contra ele, e depois ele vê o sol, a lua e as estrelas se curvando perante ele também, né? E aí até o pai e a mãe estão envolvidos, não quer dizer que nós nos curvaremos diante de você, e isso perturbou, né, os seus irmãos e fez com que os irmãos tivessem mais ódio ainda de José e vendesse ele como escravo para o Egito. Mas estamos vendo que tudo está dentro dos planos de Deus, né? Que aos nossos olhos às vezes nós não compreendemos, mas se a gente confiar, a gente precisa saber que dará tudo certo. Os planos de Deus não são iguais aos nossos, né? Deus sempre age de maneira diferente, porque Ele sabe todas as coisas e Ele tem todo o poder. Nós não sabemos nem o que acontecerá no segundo seguinte da nossa vida, mas Deus sabe tudo o que acontecerá a nossa vida toda, e Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. Então, mesmo sem entender, a melhor opção para nós é entregarmos o controle das nossas vidas nas mãos do nosso Senhor e Salvador, que dará tudo certo. Então, José até então tem feito isso. E aqueles dois homens, o copeiro, né, e o padeiro do rei, têm os sonhos que perturbam eles. E José chega para aqueles homens, né, de importância para o rei, veja o que é que Deus está fazendo, né? Colocando dois homens importantes ali perto de José. E aí José olha para aqueles homens e no versículo 8, né, mostra, porventura não pertencem a Deus as interpretações. José sabia que aquele sonho que ninguém estava conseguindo interpretar, certamente Deus daria a interpretação dos sonhos, né? Assim como o Senhor deu entendimento a José dos sonhos que Deus tinha dado a ele mesmo, José até então nunca tinha interpretado o sonho de ninguém, mas ele confiou em Deus aqui nesse momento que Deus poderia dar a interpretação dos sonhos daqueles dois homens, se ele quisesse. Uma coisa importante também da gente ver aqui em José, ele era uma pessoa sensível à vida dos outros. Ele não se importava apenas com ele. Veja que ele estando preso e desejando sair da cadeia, ele conseguiu ver a mudança no semblante daqueles dois homens. Aqueles homens não falaram nada a José. José que olhou para o semblante, viu a diferença no semblante deles e percebeu a mudança de semblante e procurou aqueles homens. O que é que tem incomodado o coração de vocês? O que é que tem turbado o coração de vocês? O que é que tem acontecido? Porque eu tenho percebido que o semblante de vocês está diferente. Pode se abrir comigo. E aí aqueles homens falam que eles tiveram um sonho que está agoniando eles. E tanto o copeiro como o padeiro tiveram sonhos diferentes, mas nós vamos ver que os sonhos eles têm uma certa ligação entre eles. E José, mais uma vez, não perdendo a oportunidade, ele apresenta o Deus que ele serve, Quando ele fala, não pertencem a Deus as interpretações. No Egito era muito comum os reis sonharem, e os reis, inclusive, tinham alguns magos que ficavam ali perto do rei, que só serviam para isso, para interpretar os sonhos do rei. Mas o sonho desses homens, eles não tinham conseguido ainda a interpretação, e José pede, conte-me o sonho, porque a Deus, ao Deus que eu sirvo, ao Deus verdadeiro, pertencem as interpretações. Aí a gente vai para o versículo 9, onde o copeiro-chefe começa a contar o seu sonho a José. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Esse era o sonho, complicado de se interpretar. Mas no versículo 12, então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro.
Será que essa interpretação desse sonho veio do próprio José? Quando a gente ouve um sonho contado desse, a gente nunca ia imaginar uma revelação de um sonho dessa, né? Então a gente vê que o próprio Deus ali está usando o seu servo para poder interpretar aquele sonho. Lembremos que José estava preso e ele estava ali confiando no poder de Deus, né? Para que o Senhor libertasse ele daquela prisão. Mas quando José interpreta esse sonho para o copeiro, José vê essa chance de ele ser liberto também. E aí o versículo 14, José ele diz, porém, eu interpretei teu sonho, né? Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Eita, aquele homem de Deus que estava confiando no Senhor, por um momento, parece que passa, a incredulidade parece que entra no coração de José. Ele olha para aquele homem e diz, tu vai voltar para perto do rei, aproveite e se lembre de mim. Parece que José deposita um pouco da esperança dele agora no copeiro. Já que o faraó vai reabilitar, vai te levar para o teu cargo novamente, e você vai voltar a estar ao lado dele, lembre-te de mim quando tudo te correr bem, e faças menção de mim a Faraó, e ele diz mais, e me faça sair desta casa, da casa do carcereiro ali, onde ele estava preso. Parece que por um momento a incredulidade, né, entra no coração de José. Ou talvez não seja a incredulidade, mas provavelmente José tirou os olhos um pouco de Deus, de que Deus livraria ele daquele cárcere, e ele aproveitou uma oportunidade de depositar a confiança no homem. Porque ele estava ali agora pensando que o copeiro falando com o faraó iria livrar José daquela prisão. E muitas vezes conosco acontece da mesma forma. Nós estamos vivendo a nossa vida, no momento que Deus está aumentando a nossa fé, que nós estamos aguardando Deus agir para que tudo ocorra bem nas nossas vidas, para que a gente saia do deserto, acontece alguma coisa na nossa vida, aparece alguém, né, no nosso caminho que parece que vai fazer com que a nossa situação mude mais rapidamente. E a gente se apega àquela pessoa. Olha, você pode me ajudar, eu estou passando por isso e isso, me ajude, por favor. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente tira os nossos olhos de Deus e passa a depositar a nossa confiança no homem, como se ele fosse nos ajudar. E nós precisamos ter cuidado com isso. É uma linha muito tênue. Porque muitas vezes essa pessoa é alguém enviado por Deus até para te ajudar. Mas você não pode nunca tirar os teus olhos e o teu coração de Deus, confiando que é Ele que vai te livrar, e depositar a tua confiança no homem. A palavra de Deus nos diz muito sobre isso. Jeremias capítulo 17 nos ensina sobre não depositarmos a nossa confiança no homem. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Geralmente é isso que acontece. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos ou o nosso coração em alguém, essa mudança de foco nos faz nos afastar de Deus. Nos faz nos afastar dos planos do Senhor. E assim como muitas vezes é Deus que coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para ser instrumento de bênção nas nossas vidas, sabemos que Satanás também coloca pessoas para tentar nos desviar da vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso que a gente não pode confiar no homem. Os nossos olhos devem estar sempre voltados para Deus. E por um momento,
aquele homem forte, aquele homem que confia em Deus, ele tropeçou na sua confiança e depositou a sua esperança naquele copeiro que iria voltar para perto do rei. E a gente vai ver mais para frente o que foi que aconteceu. Agora vamos para a interpretação do sonho do padeiro, porque o padeiro também sonhou. Verso 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. As aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Para o copeiro, a revelação do sonho foi maravilhosa. Aí o padeiro viu: rapaz, a interpretação é boa. Fala comigo também, eu também sonhei. Mas nem sempre a revelação de Deus para todos são iguais, da mesma forma. E a revelação do sonho para o padeiro foi de condenação, não foi de bênção. E a gente vê que no aniversário do Faraó, o padeiro é condenado e ele é decapitado, e justamente acontece aquilo que José falou. Versículo 23, o nosso último versículo que nós vamos ver hoje, é justamente a consequência daquilo que José fez. Tirou por um momento os olhos de Deus, depositou a confiança no homem para livrar ele daquela prisão. O versículo 23 diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E, queridos, no momento desse, quantos de nós começamos a culpar Deus? Quando nós somos caluniados pelas pessoas, quando nós ajudamos alguém, as pessoas nos esquecem, e nós começamos a culpar Deus. O que é que Deus teve a ver com isso? Com essa atitude do copeiro-chefe? Deus não teve nada a ver com isso. Deus continua no controle da história. Deus continua reinando soberano. Mas Deus aqui está ensinando a José a não se precipitar, a continuar confiando em Deus, porque no momento certo, Deus vai fazer José ser lembrado. Nós precisamos lembrar que as coisas acontecem na nossa vida no tempo de Deus. E às vezes quando algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente acha que as coisas vão melhorar, a gente quer tentar ajudar Deus a agilizar o nosso lado, mas não é assim. E é muitas vezes fazendo assim que nós nos decepcionamos com as pessoas e às vezes no final acabamos culpando Deus por algo que Deus não tem culpa de nada. Quantas pessoas se encontram afastadas do Evangelho hoje porque tiveram decepção com pessoas dentro da igreja e elas acabam culpando Deus por isso? Falta de sabedoria. José depositou por um momento a sua confiança no homem e ele viu que não valeu a pena. E Deus vai continuar trabalhando no coração de José para que José continue esperando no Senhor. Porque não é o copeiro e nem o faraó que vai tirar José ali de dentro, é o próprio Deus.
Se Deus nos colocou num deserto, é Ele mesmo que vai nos tirar. Lembremos que as provações acontecem nas nossas vidas para trazer em nós o quê? Perseverança. É por isso que nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida. E a marca do verdadeiro cristão é perseverança, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E como é que Deus nos faz perseverar? Nos colocando no deserto, nos colocando na prisão, como José estava vivendo. E ali Deus estava ensinando a José a confiar somente nele. Que os nossos olhos estejam sempre atentos para o nosso Deus. Que o nosso coração aprenda a descansar no Senhor. Esperar em Deus requer descanso, confiança plena, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas e que tudo o que está acontecendo tem um propósito, nada é em vão. Mas como é difícil nós aprendermos isso. A gente quebra a cara, como José quebrou a cara agora, confiando no homem. A gente tenta dar o nosso jeito para consertar as coisas e dá tudo errado e a gente acha que é Deus que não quer que a gente seja abençoado, mas Deus está lá dizendo, não é o meu tempo. Você tem muito para aprender ainda. Continua confiando que no momento certo você vai sair desse deserto. Coloque o teu coração e os teus olhos em Deus, querido. Aprende a confiar no Senhor, que na hora certa as coisas vão acontecer. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia no Salmo 62. Salmo 62, versos 1 e verso 5. Essa deve ser a nossa atitude. Salmo 62, versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a salvação. Versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Essa deve ser a nossa atitude. Esperar silenciosamente em Deus, porque somente dele vem a nossa esperança e somente do nosso Deus vem a nossa salvação. Tudo aquilo que precisamos está em Deus. E se você quiser desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida, espere silenciosamente, aquieta a tua alma, ouve a voz do Senhor falando nos teus ouvidos e descansa nos braços do Senhor. Que no momento certo, as coisas vão começar a acontecer nas nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Te louvamos, ó Pai, por este culto de oração, o último desse ano de 2021. Te agradecemos pela vida de cada um presente aqui nessa noite. Te louvamos pela Tua palavra que foi lida, pelas orações feitas neste lugar, pelos louvores que foram entoados ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor se agrade, ó Pai, de todas as vezes que nós nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Que o Senhor se agrade, porque tudo que estamos fazendo aqui é para Ti, ó Deus. É por causa do Senhor. Recebe todo o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas, ó Pai. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus, através da palavra que foi lida nessa noite. Nos fortalece, ó Pai, na Tua presença. Nos ajuda a confiar em Ti. Que os nossos olhos, ó Pai, sejam retirados do mundo, dos homens, e que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, sabendo que é o Senhor que age em nosso favor. Espírito Santo de Deus, nos fortalece, ó Pai, a cada dia. Nos despede debaixo da Tua graça, Senhor, nessa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares. Protege-nos, guarda e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Nos dá um restante de semana, Senhor, debaixo da Tua graça. E nos ajuda a vencer os dias maus, em nome de Jesus.
nos restaura, nos fortalece, nos abençoa, para a honra e glória do teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.